Bom dia, nono ano. Aqui, ó, hoje vamos fazer uma revisão da nossa matéria, tá? O teste tá vindo aí, então vou fazer um apanhado teórico, tá? De toda a nossa matéria até o final. Vou passar umas páginas para vocês e na próxima a gente faz uma revisão com exercícios, tá? Com contas propriamente ditas e para fechar a matéria para o teste que vocês vão fazer aí. Tá vendo já um teste aí, não sei se vocês já foram avisados, mas já vem uma revisão aí e um teste para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá, equação de segundo grau que foi passado, tem os vídeos das aulas, revejam os vídeos, vou fazer só um comentário, tá, da nossa matéria. Então, equações, tá? Aqui, situações envolvendo equações, tá? As nossas variáveis chamadas incógnitas, então x, isso aqui é tudo equação do primeiro grau, tá? Então agora a gente vai passar a ver as equações do segundo grau. Então preste atenção nesses tópicos que tem aqui, ó. Na equação x ao quadrado igual a 49, o maior expoente da incógnita x é 2, tá? Então por isso que é uma equação de segundo grau. Assim dizemos que x ao quadrado igual a 49 é uma equação de segundo grau, tá? Então pegar esses tópicos aqui, ó, tá? Sempre essas páginas que eu vou passar, pegando sempre a parte teórica. Por quê? Pode vir uma pergunta na hora da prova lá, tá? Então, a equação de segundo grau com uma incógnita, uma variável, uma letra, tá? X, nem sempre é o X que vai vir, pode vir outras letras também, tá? Y, W, tá? É uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse formato aqui, ó, é o formato da equação de segundo grau, tá? Então, ela pode vir, vocês já viram, já mostrei para vocês que pode vir sem o b e sem o c, tá? Esse termo aqui, ó, é o único termo que não vai faltar na sua equação. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. Então o ax ao quadrado ele vai sempre vir. Pode vir ax ao quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau, tá? E esse a aqui, ó, como vai dizendo aqui nos textos, tá? É sempre diferente de zero. Por quê? Porque não pode anular essa parte aqui, esse monômio aqui. Ele não pode sumir. O restante não me interessa muito, tá? Então esse daqui não pode. Essa equação está escrita na forma reduzida. As letras A, B e C são os coeficientes, são aqueles números que vêm na frente, tá? Aqui, porque aqui não tem nada, então é um termo independente, tá? O C é o termo independente, tá aqui, ó. Tá? Então vocês vão ler esses quadrinhos, tá? Memorizar alguns tópicos. Quando o coeficiente A, B e C são diferentes de zero, as equações do segundo grau são chamadas de completas. Já aquelas em que B igual a zero, C igual a zero, ou B igual a C igual a zero, tá? Ou então aqui, ó, ele está dizendo que ou B é igual a zero, ou C é igual a zero, ou os dois vão ser igual a zero, tá? São chamadas de incompletas. Se faltar um dos termos, tá? Faltou aqui, ó, o B, ela é incompleta. Faltou o C, ela é incompleta. Faltou os dois, ela é incompleta, tá? Então só tem duas coisas: ou ela é completa ou incompleta, tá? Aqui vem explicando como é que são as equações completas, as equações incompletas, tá? Tudo que foi passado naquela pasta, na explicação da matéria. Então, página 100, página 101, depois a gente vai para 103, tá? Resolução da equação de segundo grau incompleta. Revejam essas partes aqui, leia essa parte aqui, porque você lendo você consegue gravar as situações. Resolução de uma equação de segundo grau do tipo ax, aqui ela é incompleta porque o b sumiu, tá? Aqui, ó, note que x ao quadrado igual a 25 pode ser escrito como x ao quadrado menos 25, tá? Então preste atenção nesses detalhezinhos, tá? Vai até ajudar vocês a resolverem as contas.
104 é a continuação. Aqui, ó. Mais um quadrinho aqui, ó, em destaque. Então, preste atenção. Se uma equação de segundo grau do tipo ax² mais c é igual a zero tem raízes reais, então elas são números opostos. Exemplo, x² menos 9 igual a zero. Tá? Ele resolveu aqui, ó, x² 9, raiz de 9, mais ou menos 3. Tá? Porque 3² vai dar 9, menos 3² vai dar 9. Tá? Então, ó, aí aqui eu expliquei porque que aparece esse mais e menos aqui, né? Na solução da equação pela fórmula de Bhaskara. Tá? O mais aqui em cima e o menos aqui embaixo. Então, vai achar a solução. Resolução da equação do tipo, nesse caso aqui, o C some, tá? Dá uma olhada. Aí depois da página 104, continua na página 105 para o complemento daquela incompleta lá em cima. Aí mais aqui, ó, mais um quadrinho. Tá? Uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx tem duas raízes reais, das quais uma é igual a zero. Então, porque aqui, ó, você pode colocar em evidência isso aqui, separar os termos, tá? No caso aqui o x ele vai ficar em evidência, então vai ser x igual a zero e o outro termo aqui, uma continha que vocês vão fazer, tá? Ele demonstra aqui para vocês como é que faz. Uma equação de segundo grau do tipo ax² possui duas raízes reais e iguais, tá? Então, aqui vai ter duas raízes reais e iguais. Tá? No caso, uma raiz só. Se elas são iguais, vai ser contado como uma raiz só. Tá? Então, a gente acabou a página 105. A gente vai para a página 111. Tá? Onde tem mais. Aqui tem uns conteúdos, tem uns exercícios, né? Alguns eu já passei para vocês. Depois eu vou corrigir esses exercícios, provavelmente na próxima aula. Tá? Falei que ia fazer uma correção, mas eu lembrei que tem um teste, então tem que fazer uma revisão da matéria toda, né, da parte dos conteúdos, porque vai vir perguntas. Estão vindo perguntas, eu tenho que passar para vocês da onde que eu vou tirar essas perguntas, tá? Então aqui, ó, resolução da equação de segundo grau completa. Tá? Estudaremos resolver a equação de segundo grau completa por meio de fatoração, completar quadrados e usando a fórmula resolutiva, tá? Fatoração e completar quadrados, fatoração a gente até usa, completar quadrados é muito raro, tá? Então só quando o exercício livre deve pedir para completar quadrados, tá? Mas é muito raro. A gente pega mais isso aqui, ó, tá? Fatoração e a resolutiva, nossa fórmula de Bhaskara, tá? Aí tem aqui a fatoração no trinômio quadrado perfeito, tá? A equação de segundo grau ela é formada por um trinômio quadrado perfeito. Aí tem aqui a demonstração. Isso aqui vocês têm que lembrar lá do 8º ano, tá? Produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, tá? Aqui embaixo, completando o quadrado. Aí tem aqui, isso aqui está explicando essa parte aqui de cima, não tem nada que eu possa pegar daqui não, tá? Então aqui é só a explicação da matéria, ler para tirar dúvidas, né? Isso aqui, ó, é importante sempre ler esses pontinhos que tem aqui do lado, tá? De atenção. Aqui é a nossa forma resolutiva, que foi falada lá em cima, tá? Que são as formas de se resolver a equação. Aí aqui sim, pode cair pergunta daqui. Ó, isso aqui, ó, muito importante, tá? Esses quadrinhos aqui, ó, é onde eu tiro uma pergunta. Para obter a raiz, as raízes reais da equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, substituímos os valores dos coeficientes. Aí eu posso deixar aqui em aberto como complete, tá? Ou então eu posso continuar. A, B e C da seguinte fórmula. Qual é a fórmula? Tá? Então eu posso continuar até aqui e botar para vocês montarem essa fórmula aqui. Aí colocar com b² menos 4ac
maior ou igual a zero e A diferente de zero. Então, essas situações é que eu posso perguntar, tá? O restante da leitura é para vocês tirarem dúvida da matéria. Então aqui, ó, continuando, aí vai até a 113, tá? Da 111 a 113. No final eu vou passar as páginas para vocês que eu marquei. Depois nós iremos para a página 119. 14, 15, 16. Eu acho que é essa aqui. 18, 19, isso mesmo. Então a gente vai ver agora 119, 20 e 21. Tá? Uma sequência. Então, estudo das raízes. Então aqui, ó. Com base na fórmula resolutiva, se uma equação de segundo grau tem ou não raízes, tá? Apenas com discriminante. Isso aqui é para mais vocês terem cálculos, tá? Resolvendo uma equação para saber se elas têm. Aí aqui sim, ó, note que na primeira equação temos delta maior que zero e duas raízes reais diferentes. Na segunda equação temos que delta é igual a zero e duas raízes reais e iguais. E na terceira equação temos que o delta é menor que zero e não há raízes reais. Então aqui sim eu posso pegar uma perguntinha para vocês. Tá? Aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu acabei de ler, lá em cima. Tá? Se o delta for maior que zero, quantas raízes nós temos? Duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, quantas raízes nós temos? Duas raízes reais e iguais. Tá? Ou uma raiz real. Tá? Porque se elas são iguais, 2 e 2 é tratado como um número só. Tá? Então, a gente pode ter com igual a zero, duas raízes reais e iguais ou uma raiz. E se ele for menor, não tem raízes reais. Tá? Relação entre as raízes coeficientes, aí aqui entra a soma e o produto das raízes. Tá? Primeira raiz, segunda raiz. A soma delas tá aqui. Então isso aqui eu posso pedir, tá? Como pergunta. E o produto delas. Qual é a forma do produto das raízes? Aí vai colocar lá, C sobre A. Qual é a forma do produto da soma? Menos B sobre A. Tá? Tá aqui, ó, tá tudo aqui resumido para vocês. Tá? Lembrando que isso aqui cai naquelas continhas, soma e produto, tá? Quanto dá a soma das raízes, quanto dá o produto das raízes, como é que a gente acha? Tudo explicado na aula anterior. Depois da 121, a gente vai para a página 126, que entra no sistema de equação, tá? Que a gente viu. Se eu não me engano, eu passei isso aqui para vocês, não estou lembrado, para vocês lerem. Sistema de equação, aqui encerra a matéria. Tá? Então, sistema de equação, dá uma lida no texto, que vai passar para vocês. Método da substituição, é só você pegar uma equação, né? Escolhe uma aqui, substitui, vai achar um valor, substitui na outra equação. Tá? Como a gente está trabalhando com um sistema de segundo grau, vocês têm que prestar atenção na pergunta, tá? Do texto que vai vir. Então, fazendo as continhas, tá? Substituindo aquela coisa toda, valor, quais valores vão ser necessários para a minha solução. Tá? Aqui a gente está trabalhando com idade, então para esse exercício aqui o negativo não serve, tá? Para essa questão aqui. Para as outras questões, de repente vai servir negativo, ou só sirva o negativo, tá? Depende do enunciado da pergunta. Tá? Então aqui ele marcou no plano cartesiano, isso aqui, ó, presta atenção. Tá? Depois da 126, a gente vai para 129. Tá? Mandei fazer uns exercícios, tá? Eu vou corrigir esses exercícios. Aí a gente vai para a última página, que é o que estudei. Tá? Então, o que você estudou? Essa parte aqui. O que foi estudado? Tá? Equação de segundo grau.
Completa, incompleta, como é que ela é, o que que vem, o que que não vem. Fatoração, tá? Completar quadrados. Então aqui você pega, a gente não vai pegar muito isso aqui, eu não vou me prender nisso daqui, tá? Vou me prender nessa e nessa aqui. Tá? Então, minhas questões de teste, tá? Não vem completar quadrados. Não vou colocar completar quadrado. Pode vir contas que vocês podem resolver. Podem resolver por fatoração ou a fórmula resolutiva, tá? Eu aconselho, tá, a fazer pela fórmula, porque a margem de erro é mínima, tá? 1% de você errar resolvendo por essa fórmula aqui, tá? Pela fatoração, ela é mais complicada, porque você tem que se atentar pelos fatores, pela fatoração lá dos monômios, tá? Tem que lembrar aquela matéria do 8º ano de fatoração, tá? Proibido? Claro que não, tá? Pode fazer qualquer uma dessas aqui, professor, eu só sei fazer por completar quadrados. Completa o seu quadrado e resolve a conta, tá? O resultado vai ser igual para as três. Tá? Quem fizer pela fatoração, completar quadrado e resolutiva, tá? Vai ter o mesmo resultado. Não vamos obter resultados diferentes. Tá? Então, aí vocês vão escolher a melhor maneira de vocês trabalharem. Tá? É lógico, dentro de uma lógica matemática. Tá? Isso aqui, se eu não me engano, eu já tinha passado para vocês também. Então, a gente vai aqui, ó, resumindo. Aqui que eu falei de perguntas, se o delta for maior que zero, há 2 raízes reais e... Aí vocês têm que completar. Se o delta for igual a zero, o que há aqui? Tá? Não há raízes, o que? Então, isso tudo aqui vai vir como perguntas, tá? Ele já colocou algumas aqui como pergunta. Então, um exemplo do que eu vou fazer com vocês, tá? Uma equação do tipo, entendeu? O A é diferente de zero, é chamado de equação do... Então, preste atenção, dá uma lida, tá? Façam os exercícios que foi passado para você na última aula, tá? Aqui, ó, dei uma colherzinha aqui para vocês, tá? Então não esquece, façam tudo direitinho, tá? As dúvidas, joguem lá no coisa lá. Eu sei que já estou devendo para vocês correção do teste e algumas dúvidas que botaram lá, tá? Mas a gente vai sanar isso tudo aí. Porque agora marcaram o teste e eu fui ver, são 2 aulas, se eu não me engano, antes do teste, que é a de hoje e a próxima aula. Então, resumo da matéria e na próxima, correção dos exercícios que eu passei. Possivelmente jogarei mais uma lista de exercício, vou ver se eu consigo montar no Word e postar para vocês, tá? Aí o que acontece? Até a data do teste, eu vou ficar abrindo a plataforma para ver se alguém jogou alguma dúvida, tá? Mesmo fora do horário, tá? Mesmo fora do dia, eu vou jogar a matéria agora, quinta-feira, tá? Então, a gente tem quinta-feira, que é hoje, na próxima quinta. De hoje até a próxima semana, gerou dúvida, joga lá, porque sexta-feira eu vou entrar no quadro, no mural, para ver se tem dúvida. Teve dúvida, eu vou tentar jogar, tá, dentro do mural também a solução, tá, para explicar para vocês. Então, fiquem atentos, tá? Quem perguntou, tá? Se eu por um acaso esqueci, pergunta de novo, tá? Coloca de novo, porque o mural ele vai descendo ali, as coisas ali às vezes se perde no meio do caminho ali, tá? Então, pergunta de novo. O professor não me respondeu. É porque eu realmente não vi ou se perdeu em alguma coisa ali, tá? Porque quando eu vejo, eu respondo. Então, se eu demorei a responder, pergunta de novo. Pega lá a questão e pergunta de novo que eu vou responder, tá? Fora do horário, independente do horário, tá? Então, hoje, quinta-feira, se 10 horas da noite gerou uma dúvida, coloca lá no mural lá, porque na sexta-feira eu vou abrir a minha página para ver se tem alguma coisa. Se tiver, eu respondo na sexta, eu vou responder no sábado, no domingo, tá? Até o dia da prova, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Então, bom dia para vocês e boa aula.